Fala pessoal, a gente, através desse vídeo, tem como objetivo fazer uma escola bíblica em meio a esse tempo tão difícil que a gente tem vivido de quarentena, uma escola bíblica dinâmica, de alguma forma, para a gente poder crescer, se desenvolver. E aí, apesar da revista ter acabado, o pastor Joel preparou um estudo para que a gente pudesse juntos estudar. Nesse domingo, cada um nas suas classes, cada um com seus professores e desenvolver tudo isso. E o tema da lição de hoje é o Deus que dirige a história. E está baseado nos capítulos 1 e 2 de Êxodo. E a gente também vai tomar como base o capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 18. E aí, a gente tem vivido tempos realmente muito difíceis. E a gente tem a certeza de que na vida a gente vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades em todas as áreas, seja no trabalho, seja em relacionamentos familiares, seja nos relacionamentos de casamento, de amizades, enfim. Doenças, quando a gente perde alguém querido, certamente na vida nós vamos enfrentar dificuldades. Isso é muito verdadeiro, porque como eu falei, a gente tem vivido tempos muito difíceis. E a gente precisa, e muitos têm dito, por exemplo, que esse é o tempo mais difícil que essa geração já viveu, que talvez vai viver. Então a gente precisa estar pronto para isso. Então o estudo de hoje, ele vai nos mostrar que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, Deus está no controle das nossas vidas. Sabe o que isso significa? Cada conflito ou crise que a gente vive não pode nos impedir de caminhar. E a gente precisa refletir o que a gente vai fazer diante disso, diante desses desafios enquanto discípulo de Jesus. E aí então o estudo de hoje vai nos mostrar isso, o quanto Deus está no controle da nossa vida. E o contexto do nosso estudo de hoje é esse. Os israelitas, como a gente sabe, eles eram estrangeiros na terra do Egito. José do Egito foi um grande governador e durante muito tempo o povo tinha privilégios. Mas com o passar do tempo, e especificamente o texto diz que surge então um faraó, o texto não coloca o nome dele, mas que não conhecia José. Isso está no versículo 8 do capítulo 1 de Êxodo. Se você ler, você vai acompanhar na sua Bíblia e vai ver que é exatamente isso que ele diz. Que surge um faraó que não conhecia José. E o fato dele não conhecer José significa que ele não lembrava de tudo que José tinha feito, enfim, todo o reconhecimento que o Egito tinha diante do povo de Israel por causa de José. Então o que acontece é que esse faraó, ele escraviza o povo. Então o povo passa por uma situação de privilégio, de alguma forma assim, para uma situação de escravidão. E aí o povo cresce muito, e o contexto é que apesar do esforço para que isso não acontecesse, Faraó toma uma decisão que é matar todos os meninos que nasceriam para que eles não, como povo, não crescessem, não se desenvolvessem e não se tornassem maior do que o próprio povo do Egito. E é nesse contexto que Moisés nasce. Moisés nasce em meio a esse decreto, em meio a essa dificuldade que era ser uma criança israelita, escrava e com uma sentença de morte vinda dos governantes. E aí, essa história, Deus nos ensina a encontrar respostas e forças para que a gente possa prosseguir diante desses desafios, como a gente falou antes. E aí, o estudo traz alguns destaques nesse capítulo 2 de Êxodo, que podem nos ensinar e podem trazer aplicações para a nossa vida. O primeiro destaque que a gente pode tirar no versículo 1 e no versículo 2 de Êxodo é o seguinte: se você ler na sua Bíblia, você vai ver então que é exatamente esse o contexto. Estou abrindo aqui. Êxodo, capítulo 2, verso 1 e 2. E aí o texto diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho.
vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. E aí então, como a gente falou, Moisés nasce em meio a esse contexto, e é possível a gente ver a ação de Deus já desde esse momento. Se você for lá no capítulo 7, no verso 20 de Atos, você vai ler que o texto diz assim, ó: naquele tempo nasceu Moisés, e ele era um menino extraordinário. O que isso significa? Que de alguma forma as pessoas que estavam ao redor dele, principalmente sua família, reconheciam que além do afeto natural que eles tinham de família, de amor, eles reconheciam que Moisés ele era diferente, que de Moisés viria algo da parte de Deus. E a gente consegue afirmar isso de maneira mais profunda quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23. E o texto diz assim, ó: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Ou seja, a ação de Deus na vida deles, o reconhecimento de que Deus estava agindo e intervindo na história, fez com que eles não temessem nada. Não temessem a ordem do faraó, não temessem serem escravos, não temessem nenhuma dificuldade, porque eles reconheciam que Deus estava agindo. Isso é um fato na vida deles, precisa ser um fato na nossa vida. A gente precisa reconhecer isso nos momentos difíceis, que circunstâncias adversas não nos impedem de perceber ou de viver os planos de Deus. Essa semana no Geração Vertical a gente colocou uma reflexão em Jeremias 29, versículo 11, e diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E essa certeza, essa afirmação de que os planos de Deus são maiores, nos traz a segurança e a esperança que a gente precisa para seguir em frente. E aí, a partir disso, qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa experiência, o nosso olhar? A gente precisa estar pronto para reconhecer a ação de Deus, mesmo nos momentos difíceis. O segundo destaque que a gente precisa ver é o milagre que aconteceu a partir disso. A gente conhece a história e a gente sabe que o que acontece é que a família de Moisés, sua mãe, prepara então uma cesta, coloca ele no rio Nilo, e ele então vai ao encontro da filha de Faraó. E lá ele então consegue ser salvo desse decreto. E aí então, a partir de muita ousadia da sua irmã, ela indica a sua própria mãe para que cuidasse de Moisés. Ou seja, Deus agiu, mesmo que eles não imaginassem que poderia isso acontecer, mas Moisés foi cuidado, criado pela sua própria família, legitimado pela filha do faraó. A única pessoa que poderia legitimar isso foi a que agiu nesse sentido. E o que isso ensina pra gente? Quais são os destaques? Que a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa, como eu falei, entender que Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, e Deus está pronto para agir. Mesmo que isso fuja da nossa mente racional de entender como e quando vai ser, a gente precisa confiar em Deus. A gente também aprende que a gente precisa fazer a nossa parte. Toda a família de Moisés agiu de acordo com aquilo que eles poderiam fazer. A gente precisa estar pronto para, em meio à dificuldade, entender as nossas responsabilidades e qual deve ser a nossa atitude diante disso. Como a gente deve agir? Oração, né? A gente precisa orar, esperar em Deus, mas agir e fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que Deus possa nos fazer experimentar o milagre que Ele tem para nós, a experiência desse milagre. E aí, quando a gente age disso, a certeza é que Deus vai nos recompensar. A resposta de Deus é surpreendente. Com certeza, eles nunca, como eu falei, né? Eles nunca imaginariam isso. E o resultado disso foi melhor do que qualquer coisa. Deus nos permitiu cuidar de Moisés e ver Moisés crescer e experimentar esse cuidado da sua família. E Deus pode fazer isso na nossa vida. Deus quer fazer isso na nossa vida. A gente precisa estar pronto para entender isso, que Deus vai nos recompensar. E Deus vai agir, vai nos recompensar no tempo certo, no tempo dele, e não no tempo que a gente quiser. Não na hora que a gente quiser e do jeito que a gente quiser. Muitas vezes a gente vive nesse dilema. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no tempo nosso,
Só que a gente, exatamente por isso, a gente não está pronto a experimentar o cuidado de Deus e experimentar o milagre de Deus, que vem no tempo certo e na hora certa, e do jeito dele. E aí a gente consegue perceber isso de maneira miraculosa na vida de Moisés, e a gente pode experimentar isso. Tempos difíceis nos levam a confiar em Deus e a experimentar o seu milagre e a sua ação na nossa vida. O versículo 11 até o versículo 15 traz o seguinte, então, que Moisés recebeu esse grande livramento e de fato levou a crescer na realeza egípcia. Ele foi criado do melhor jeito. Atos 7 diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Sabe o que significa pra gente? Que traz uma outra afirmação muito profunda. Que mesmo tendo sido criado ao palácio junto aos egípcios, Moisés nunca esqueceu de quem ele era. E ele continuava amando o seu povo. Sabe o que isso significa? Que nenhuma dificuldade ou até bênção que a gente recebe pode nos impedir de sempre reconhecer a nossa identidade. Quem nós somos. Sabe por quê? Porque quando a gente esquece quem a gente age de uma maneira diferente daquela que Deus quer que a gente haja. Do jeito que Ele espera que a gente age, do jeito que Deus espera que a gente viva. Moisés esqueceu por um momento quem ele era e agiu por conta própria. Resolveu agir de acordo com a sua própria desejo, seu próprio coração, sua própria mente, vontade. E o que ele fez foi assassinar o Egito. E isso fez com que ele tivesse que fugir, porque Faraó queria tirar a sua vida por causa disso. Por causa dessa afronta, né? Então, quando a gente entende a nossa identidade e o quanto agir assim, de acordo com esse modelo, nos ensina a lidar com os momentos difíceis de uma maneira muito melhor, a gente consegue vencer as dificuldades muito mais rápido e de um jeito que nos ensina muito mais. Quantas vezes a gente se arrependeu em agir de maneira impetuosa diante dos problemas, querer resolver os problemas do nosso jeito, na hora que a gente quer, e se realmente quando isso acontece, algo ruim, e a gente se arrepende da nossa ação, isso gera impactos que às vezes agravam o problema que a gente está vivendo. Então entender a nossa identidade nos ensina que nós não temos a solução, mas que Deus tem. Quando a gente entende a nossa identidade, a gente entende que quem Deus é. A gente mostra que a gente reconhece o tamanho de Deus e o quanto Deus está pronto, através do seu amor e cuidado por nós, a agir do jeito dele, da maneira dele. Diante de Deus nada fica encoberto. Moisés teve através da sua vida, aquilo que ele fez não ficou encoberto perante as pessoas. E ele precisou fugir. Então a gente precisa entender que toda a nossa ação deve ser movida pelo Espírito Santo. Deve ser movida por Deus. E a gente precisa refletir então o quanto estamos prontos a agir de acordo com o Espírito Santo de Deus. E o último destaque do texto, para a gente poder conversar depois em classe, é o seguinte: que Deus trabalha por meio e apesar de nós, para cumprir o seu propósito. Moisés cometeu um erro, e isso não era o plano de Deus, mas a sua soberania fez com que até os erros dele se tornassem motivos para que o nome dele fosse glorificado e o seu propósito fosse realizado. Sabe o que significa? Que nosso fracasso é uma grande oportunidade para Deus agir. Quando a gente reconhece que é Deus que age e que tudo que a gente fizer vai sempre nos levar ao fracasso, porque a gente não tem capacidade sozinhos para resolver os nossos problemas e nos tirar da crise, a gente consegue então perceber Deus agindo quando a gente reconhece com humildade as nossas limitações, os nossos erros e as nossas falhas e se coloca pronto para ser tocado e moldado por Deus. E aí então Deus usa as nossas crises para nos tirar da zona de conforto. Moisés precisou fugir, foi para a terra distante de Midian, então Deus tirou ele da sua zona de conforto, para que ele se tornasse mais próximo dele, para que ele entendesse melhor quem ele era, o seu propósito, e isso o tornasse alguém pronto a agir de acordo com o que Deus esperava dele. As nossas crises precisam nos levar para perto de Deus, e isso significativamente vai nos levar a nos tornar parecidos com Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz assim, temos essa esperança como âncora da alma,
firme e segura. É isso que Hebreus capítulo 6 diz. E qual é a nossa esperança, a âncora da nossa alma? É Jesus. É Ele que nos ajuda a vencer as dificuldades. É quando a gente está pronto a nos tornar parecidos com Ele, através da gente conhecer a Deus e ver um relacionamento de intimidade com Cristo, é que a gente pode então entender e vencer os problemas. E isso vai partir de um senso de propósito e um senso de identidade que vai nos ajudar a reconhecer. Moisés demorou tanto tempo, demorou 80 anos para ter um encontro real com Cristo, com Deus, através da sarça. E isso mudou completamente a sua vida e o tornou quem Deus queria que ele se tornasse. A gente precisa estar pronto a se permitir ser moldado e moldado por Deus nas nossas crises, para que Cristo prevaleça e apareça na nossa vida e Ele nos ensine e a gente consiga vencer os problemas e as dificuldades. O nosso desafio, então, para o nosso estudo de hoje, através de Êxodo 1 e 2, que você precisa ler, e o capítulo 7 de Atos, é que o nosso desafio é viver sobre a verdadeira esperança, que é Cristo, e ela nos deixar ser moldado por ela durante essa jornada, pelo caminho, pelo chão da vida, pelas dificuldades, pelo tempo que a gente está vivendo. É uma oportunidade única para a gente poder conhecer mais a Deus, aprender dele e nos tornar mais parecidos com Jesus. Precisamos estar abertos para tudo aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós, em meio a essa crise. E aí, então, a sugestão para nós é que a gente possa olhar lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 a versículo 39, e perceber que Deus está no controle da história, Deus está no controle da nossa vida, e a gente pode ter essa certeza, essa esperança, e que através disso nós vamos vencer esse tempo difícil, e isso vai nos tornar mais próximos de Deus, e isso vai nos tornar pessoas melhores, pessoas que são mais parecidas com Jesus, que estão dispostas cada vez mais a ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Espero que seja uma EBD abençoada, que Deus te abençoe, e é isso aí, um abraço.